Olá, boa noite. Está começando mais um programa Educação e Cidadania aqui pela TV Câmara. E hoje nós vamos contar um pouco da história da Igreja Presbiteriana do Brasil em Passo Fundo e também dos projetos sociais que são desenvolvidos por seus integrantes. E os meus convidados desta noite, então, são Davidson Alves, reverendo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Boa noite, seja bem-vindo à TV Câmara. Também converso com Juliana Alves, que é analista de informação. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, obrigada. Eu queria então iniciar o nosso bate-papo de hoje para conhecer um pouquinho então da Igreja Presbiteriana do Brasil, resgatando então a história. Como que surgiu então no mundo? A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela começou por volta do ano 1507, quando Martinho Lutero fixou ali na Basílica de Wittenberg as 95 teses de justificação pela fé. A intenção de Martinho Lutero não era fazer uma cisão, um cisma da igreja. A intenção dele era que a igreja mesmo mudasse o seu posicionamento quanto às indulgências, entre outros assuntos que ele abordava quando ele começou a estudar o livro de Romanos. Ele era professor do livro de Romanos e também professor do livro de Hebreus. Em 1517, na Alemanha, então nós tivemos alguns protestos junto com a Igreja Reformada Luterana, e a partir desse momento que o nome protestante foi incluído na paleta, ou no entendimento das pessoas. Logo após isso, aproximadamente 1530, 1534, nós tivemos o segundo giro da história da Reforma Protestante, quando João Calvino ele se converteu ao protestantismo, e a partir daí ele começou a divulgar os seus pensamentos reformados. Ele foi expulso da França e logo durante esse tempo de expulsão ele escreveu um livro que nós temos como base das igrejas reformadas, que são as Institutas de João Calvino, onde ele defende a sua fé diante do rei Henrique V da França. E ele conta todo o posicionamento, todo o pensamento reformado em contraposição à Igreja Católica Romana, né? Então, se a gente fosse, por exemplo, usar os apóstolos de Cristo para entender o papel desses reformadores, é como se Martinho Lutero fosse um Pedro, que foi aquele que discursou logo no período de Pentecostes, e ele se levantou como um dos pais da igreja, e logo depois aparece o apóstolo Paulo, que é quem escreve a maior parte do Novo Testamento. Então, 13 dos 27 livros foram escritos por Paulo. Então, Calvino teve esse papel de sistematizar o pensamento reformado. Junto com essa sistematização, logo em seguida ele foi chamado para compor a administração de Genebra. A cidade de Genebra, então, ela foi construída de uma certa forma pelo pensamento calvinista. Ele foi um dos que organizaram o pensamento da cidade. Junto com o pensamento da cidade, ele organizou a cidade para que ela fosse referência do protestantismo no mundo, na Europa como um todo, naquele tempo, e foi ele quem fez a primeira universidade de pensamento reformado. É por isso que ele é tão importante assim no pensamento reformado, principalmente para os calvinistas. Nós temos os reformados luteranos, os reformados calvinistas, e desses dois, uma gama de outros pensamentos foram organizados em seguida. João Calvino, então, ele fez essa universidade. Então, desde sempre, nós tivemos um DNA voltado para a educação. Através disso, então, houveram muitos calvinistas na Inglaterra. A Igreja Presbiteriana mesmo, ela tem o seu marco inicial com John Knox, na Escócia, e alguns reformados, principalmente ingleses, e aí eu trago o viés da escola pública que nós temos hoje. A escola pública, ela foi pensada por um jornalista inglês, reformado, de base calvinista, e ele vendo as crianças aos domingos brincando nas ruas, ele começou a pensar como ele podia ajudar a sociedade para que aquelas crianças pudessem ter um futuro melhor, um pensamento melhor. Foi aí que ele criou a escola bíblica, e a escola bíblica era para ensinar as crianças a ler e escrever. Tanto quanto no Brasil,
quando o nosso maior plantador, ou mais pujante, por assim dizer, que foi Simonton, Ashbel Green Simonton, que chegou ao Brasil há aproximadamente 163 anos atrás, ele começou a escola bíblica também ensinando mulheres e escravos a ler e escrever. Olha que bacana. Então a educação está diretamente envolvida com a história da Igreja Presbiteriana, tema do nosso programa de hoje. E Juliana, o envolvimento de vocês, como que surgiu então essa ideia de vocês virem para Passo Fundo? Vocês são naturais de Minas Gerais e tiveram toda uma preparação para a chegada aqui. Bom, como a Igreja Presbiteriana ela é muito organizada, então ela tem muitos braços de atuação. A Igreja Presbiteriana ela é mais forte na região Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, porque logo no início da chamada evangelização do Brasil, houve como uma espécie de acordo entre cavalheiros. Pela descendência italiana, alemã aqui do Rio Grande do Sul, então os luteranos e metodistas vieram para cá e os presbiterianos se restringiram a essas áreas, como uma espécie de acordo. Só que o tempo foi passando e a Igreja Presbiteriana chegou à conclusão que ela precisaria rever isso. Então, ela montou uma estratégia para que a IPB avançasse aqui no Rio Grande. Então, um dos braços da Igreja Presbiteriana que cuida desse projeto é o Plano Missionário Cooperativo. E nós fomos enviados por esse plano. Para quê? Como está sendo ressaltado aqui nesse programa, como o viés da IPB é educação, a Igreja Presbiteriana realmente acredita que a transformação só pode acontecer por meio de uma mudança de pensamento. Isso quer dizer educação. Se Deus deixou um livro, isso quer dizer muita coisa. Esse é o pensamento dos reformadores que a Igreja Presbiteriana preserva até hoje, tanto que um dos ganhos, claro, a gente está falando de séculos de história, não dá para dizer tudo, mas eu destaco isso. A alfabetização foi um dos pilares da Reforma Protestante. A Bíblia, então, ela começou a ser traduzida para o alemão, para o francês, para a língua das pessoas, para que elas tivessem acesso novamente a esse livro, para que a Bíblia voltasse a ser delas. E, coincidentemente, isso aconteceu durante a invenção da imprensa de Gutenberg. Então, isso facilitou essa popularização do livro. Só que a gente vive num momento também muito parecido com esse momento da Europa. Nós até sabemos ler e escrever, mas a interpretação se perdeu no meio do caminho. Então a gente vive nesse fenômeno do analfabetismo funcional. Então um dos projetos da Igreja Presbiteriana é realmente promover o equilíbrio. Porque apesar de vivermos nessa era da revolução da informação, existe muito acesso, mas muita informação é igual a informação nenhuma. É só a gente se lembrar do início da revolução da internet aqui no Brasil, os jornais, quando estavam desenvolvendo os seus sites no início, era muito destaque ali na notícia. Aí chegou-se à conclusão de que aquilo não estava funcionando, porque ninguém conseguia ver nada. Então, a própria tecnologia ela vai promovendo a necessidade de uma revolução de pensamento. Então, a Igreja Presbiteriana começou os projetos aqui no Rio Grande justamente para tentar fazer aquilo que ela tenta fazer no Sudeste, que é promover o equilíbrio. O que é para eu fazer, eu preciso fazer. Eu não posso delegar para o outro, eu não posso terceirizar para o outro. A educação é responsabilidade dos pais, a escola ensina, eu não posso terceirizar essas coisas. Existe um equilíbrio entre os papéis da sociedade e a gente não está vendo mais isso acontecer. Então, por meio da educação, com responsabilidade e principalmente promovida por pessoas que têm técnica para fazer isso. Isso que eu ia questionar vocês, a escolha de vocês estarem no nosso município, ela não foi aleatória, ou seja, foi buscado um perfil técnico. Sim. E vocês se adequaram muito bem a isso e justamente por isso estão trabalhando aqui no nosso município. Exatamente. Minha formação inicial é com enfermagem, trabalho com cuidado desde os 21 anos de idade. Eu tenho 22. Mas trabalho eu não quero falar sobre detalhe. Eu trabalho com cuidado desde os 21 anos de idade e o Plano Missionário Cooperativo já tinha feito um perfil da cidade, que é uma cidade que o turismo aqui, em sua maioria, é de serviços e principalmente um turismo voltado para a saúde. Exatamente. Sendo assim, eles procuraram um perfil que se adequasse ao perfil da cidade. Isso é extremamente importante para a Igreja Presbiteriana. Junto com isso,
Deus me deu a dádiva de ser casado com uma mulher que é bastante inteligente e é uma analista de informação. Isso faz com que ela olhe para as coisas que estão ao redor e me ajude a decidir qual é o melhor viés. Quando Jesus Cristo ele esteve nessa terra, ele fez algo bastante importante para as mulheres, que foi trazer as mulheres para o equilíbrio junto com os homens. A Igreja Presbiteriana ela entende que o casal é quem tem o chamado pastoral, né? E nós compreendemos isso muito bem. Então não existe na Igreja Presbiteriana um destaque maior sobre o homem, um destaque maior sobre a mulher. Nós somos iguais. E por sermos iguais, isso precisa ser repassado para a nossa sociedade. Muitas das atrocidades que a gente vê na nossa sociedade são indivíduos que não têm coerência no seu pensar a respeito das relações entre homens e mulheres e tentam de alguma forma massacrar as mulheres. A gente tenta trazer o equilíbrio, tenta mostrar para a sociedade através dessa educação que somos todos iguais. Até porque a questão do desenvolvimento é uma caminhada de maturidade. O desenvolvimento emocional ele precisa ser de propósito. É por isso que a gente se depara com adultos que têm um comportamento de criança quando são contrariados. Por quê? Porque não se desenvolveram emocionalmente. Teoricamente, o ambiente escolar e o ambiente de trabalho deveriam promover esse desenvolvimento emocional. Mas a gente vive numa geração que os professores perderam a autoridade para ensinar. Então, a gente vive neste desequilíbrio e isso está sendo visto por todo mundo. E um dos perfis aqui da cidade de Passo Fundo, ela também é polo de ensino, ou seja, ela é polo de saúde, então foi trazido alguém que tem esse perfil de saúde, formação nessa área. E ela também é polo de ensino, então também foi trazido para cá uma pessoa que consegue fazer projetos deste jeito. Ou seja, eu preciso ter uma formação técnica para que eu possa responder às questões que a cidade ela está questionando. Cada cidade tem uma característica. Inclusive, a primeira coisa que nós fizemos ao chegar aqui em Passo Fundo foi tentar conhecer um pouco da história da cidade. E aí nós tivemos a alegria de conhecer o presidente do Instituto Histórico aqui da cidade, e ele foi lá em Passo Fundo dar uma palestra, na IPB Passo Fundo, né, nessa comunidade aqui que a Igreja Presbiteriana está plantando, justamente para contar qual é a formação da cidade de Passo Fundo. E pouca gente desconhecia como é que eu vou trazer respostas para a minha cidade se eu nem sei qual foi a origem da minha cidade. Que são naturais daqui, não né? sabia. Desconhecem então esse perfil histórico, enfim, todas as informações principais do nosso município. Você falou sobre comunidade, vocês chamam de comunidade. Quantas pessoas então fazem parte hoje dessa comunidade de vocês? Bom, eu vou colocar como sede e projetos, tá? Porque nós ainda somos uma congregação. De acordo com a nomenclatura da Igreja Presbiteriana, nós somos uma congregação presbiterial, ou seja, é a igreja sede em Brasília que está plantando aqui uma congregação. Por que congregação e não igreja? Porque a igreja ela precisa ser autossustentável. Nós ainda estamos neste processo de autossustentabilidade. Mas nesse período nós já somos por volta de 60 pessoas. E temos um projeto de plantação na cidade de Lagoa Vermelha, também em Erechim e também agora na cidade de Ernestina, porque eu chamo de pêndulo de conhecimento. Durante muito tempo, a nossa sociedade puxou tudo para o liberalismo. Vamos fazer tudo o que quisermos, do jeito que quisermos, da forma que quisermos. Agora está voltando para o conservadorismo. Os extremos fazem isso. Por isso que agora que esse movimento de conservadorismo está chegando, ele também não pode ir para outro extremo, senão daqui a pouco volta. Equilíbrio é o viés da Igreja Presbiteriana. Então isso significa que está havendo um aumento da busca de informações a respeito da fé reformada. Isso é um novo fenômeno do nosso tempo. Então, como nós temos uma comunicação por meio das mídias sociais, nós começamos a receber convites, perguntas, pedidos das cidades aqui ao redor. Foi assim que esses projetos surgiram. Então, um grupo em Lagoa Vermelha mandou uma mensagem por meio da nossa página assim: descobrimos que existe a Igreja Presbiteriana, será que vocês poderiam vir aqui, nos ajudar, nos visitar? Então, dessa forma, acho que nós somos, não dá para dizer 60, porque eu precisaria somar
todas essas pessoas também na tem região, as pessoas né? que são envolvidas de forma indireta também, né, exatamente. por cada membro da igreja. Sim. Eu vou pedir licença então para a gente fazer um rápido intervalo e em seguida nós estamos de volta com o programa Educação e Cidadania, que hoje destaca então a história da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Passo Fundo, e no segundo bloco nós vamos falar então dos projetos sociais. É um minuto só, a gente já volta. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Estamos de volta com o programa Educação e Cidadania, que hoje destaca a história da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Passo Fundo e também vai abordar os projetos sociais. Nesta noite eu converso com Davidson Alves e Juliana Alves, que são integrantes então da igreja. No primeiro bloco a gente falou então que uma das principais bandeiras da Igreja Presbiteriana do Brasil é a educação. Que outras ideologias vocês costumam então, digamos assim, pregar às pessoas que participam desse movimento? Sim, a ideologia mais forte ou mais contundente é que nós chamamos do primeiro pilar da reforma, somente a Bíblia. Somente a Bíblia tem autoridade, somente a Bíblia nos mostra o caminho, somente a Bíblia é a única regra de fé e prática. O segundo pilar é que é somente pela fé. Nós entendemos que nós acreditamos na Bíblia somente pela fé. Só que fé em quem? A Bíblia nos mostra, do princípio ao fim, uma linha de ouro, e essa linha de ouro tem um nome, Jesus Cristo. Então nós acreditamos somente na Bíblia e que a Bíblia ela nos revela tudo aquilo que nós precisamos saber para ter um contato com Deus, para ter um contato com o humano, para aprender quem nós somos e assim a gente interagir com a sociedade como um todo. Quando a gente fala somente Jesus, acreditamos que Jesus Cristo é Deus. Deus, a revelação do Deus Pai Todo-Poderoso. E entendemos que essa salvação, esse cuidado de Deus, esse amor, ele vem pela sua graça, que é o seu amor demonstrado por aqueles que são dele. E acreditamos que esse Deus Todo-Poderoso, ele recebe a única glória, o único louvor e a única adoração. Ou seja, na Igreja Presbiteriana não existe ninguém mais santo do que o outro. Não existe ninguém mais espiritual do que o outro. O único que recebe a diferença na adoração é Deus Pai Todo-Poderoso. Isso quer dizer que você não vai ver o pastorzão extremamente espiritual, porque todos nós fomos batizados com o mesmo Espírito, que foi o Espírito Santo da promessa, outorgado ou dado por Jesus Cristo àqueles que são dele. Então esses são 5 pilares básicos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Fora isso, é algo que não é a Igreja Presbiteriana do Brasil. Na sua resposta, você mencionou a necessidade de interagir com a sociedade. E justamente por isso, então, vocês se preocupam com a população e desenvolvem projetos, ações sociais aqui no nosso município. Sim, nós acreditamos que esse relacionamento com Deus envolve, em primeiro lugar, a espiritualidade, que é o relacionamento com Ele, mas também um aspecto social, que é o relacionamento uns com os outros. Na própria oração do Pai Nosso, ela é um ataque contra o individualismo. O Pai é nosso. Eu peço o pão para todos nós. Então eu preciso, isso faz parte daquele que acredita em um Deus que é uma comunidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu preciso pensar em comunidade. Isso tem que ser natural. Por causa disso, o amor ele tem que se demonstrar de forma prática. Então, quais projetos já estão sendo desenvolvidos aqui pela EPB? Como eu disse, nós tivemos o contato aqui com o historiador da cidade justamente para contar a história da cidade. Porque a gente vive num fenômeno em que as pessoas perderam a noção de pertencimento. A gente não se sente, essa cidade é minha, eu faço parte dela. Se eu jogar um lixo no chão, eu estou prejudicando a mim. Então, a gente precisa se reconectar com a cidade. Então, os
primeiros projetos, eles foram ligados a isso mesmo, para que a gente reaprendesse a olhar para Passo Fundo, a valorizar essa cidade. E a cidade é formada por famílias. Então, nós desenvolvemos desde o segundo ano que estamos aqui nessa cidade, o que a gente chama de Seminário da Família. O que é isso? Nós recebemos visitas de todo tipo de família aqui da cidade. Então, a gente passou um ano ouvindo todas as demandas para chegar à seguinte conclusão: o que de prático a gente pode fazer? Quais instrumentos essas famílias precisam para sair desse estado que elas estão? Daí surgiu o Seminário da Família, em que a gente promove oficinas de educação financeira. Então a gente traz um contabilista da cidade para isso. Como eu disse, para falar do assunto, a pessoa tem que ter relevância naquele assunto. Então, que o técnico fale a esse respeito. Qual outra questão? Direito da família. Muitos problemas que as famílias têm é porque elas desconhecem o mínimo do que elas precisam saber a respeito do direito. Outra oficina, infelizmente, Passo Fundo tem taxas muito preocupantes em relação à sexualidade. Nas cidades com mais de 100 mil habitantes, Passo Fundo ocupa a posição número 59 do mapa de abuso contra crianças e adolescentes. Isso é muito. Então a gente desde o início começou a promover oficinas para explicar por que as doenças sexualmente transmissíveis aumentaram. E sabe quem é o grupo de risco? Adolescentes e terceira idade. Então a gente faz essas oficinas e foca nesse grupo de risco, infelizmente, aqui da cidade. Então as oficinas elas têm um caráter prático. A ideia é que a cidade reconheça isso como algo que é dela. Então, por exemplo, nesse ano, a edição do Seminário da Família já focou um pouco mais na questão da sexualidade, porque a sexualidade é a expressão de cada um. Nós somos seres muito complexos e a gente se expressa por meio da nossa sexualidade. E os pais têm a preferência para ajudar o desenvolvimento da sexualidade dos filhos. Só que a gente tem visto por prática que os pais atualmente mal sabem quem são, como é que eles vão ajudar o desenvolvimento de um outro indivíduo. Então a gente chamou uma psicóloga, advogada, para falar da importância dos pais na formação da identidade e sexualidade das crianças. E nesse ano nós promovemos uma oficina, que são as parcerias que a gente está fazendo aqui na cidade. O professor Ironi Andrade foi lá dar uma oficina de língua portuguesa, porque, como eu disse, a gente está nesse fenômeno do analfabetismo funcional. Então, ele foi lá dar uma oficina de redação, de interpretação. A gente se alimenta mal, não se alimenta. Então, a clínica do Dr. Madaloso, a gente tem uma parceria com eles também. Então, eles enviaram uma nutricionista para falar a respeito de alimentação. Uma série de assuntos que são debatidos por vocês ao longo do ano. E você comentou, Juliana, a respeito da sexualidade. Davidson, então, como reverendo, eu queria que tu mencionasse, então, a importância da igreja trazer esse assunto para o debate, porque em muitas instituições isso é um tabu. Sim. A igreja presbiteriana, como acredita que a Bíblia é a única regra de fé e prática, ela lê a Bíblia da forma que está escrita. Ou seja, Deus pegou um pedacinho de barro, moldou o homem. Isso quer dizer que ele prestou atenção em cada detalhe do ser humano. Sendo assim, a sexualidade do homem, ela não é feia. Não é feia, muito pelo contrário. A gente vê a cultura ao longo do tempo fazendo com que o sexo fique cada vez mais feio, não é verdade? A menina não pode tocar ali, o menino não pode fazer isso, não pode andar peladinho, tem que estar sempre vestidinho. E como é que a gente retoma ou retorna ao pensamento bíblico? O pensamento bíblico diz o seguinte: Deus fez tudo bom, é tudo bonito, só que Ele fez para ser utilizado dentro do casamento a sexualidade em sua maior potência, por assim dizer. Né? Ou seja, o sexo dentro do casamento. É por isso que nós vemos muitas distorções e as doenças sexualmente transmissíveis aí, por causa de um descontrole, de um desejo exacerbado que nós chamamos de lascívia na nossa cultura, que sempre existiu desde a queda do homem no Jardim do Éden. Então, enquanto igreja, é necessário que a gente retorne para a Bíblia para ensinar as pessoas que a sexualidade é bonita, que é uma expressão do ser humano,
mas que existem alguns aspectos e espectros da sexualidade que precisa ser guardado somente para o seu cônjuge e não ser distribuído para todo mundo. Pensa comigo, se eu pego uma fita adesiva e colo num pedaço de papel e puxo aquela fita adesiva, o que sai na fita adesiva? Pedacinhos do papel. Agora imagina eu colar e descolar, colar e descolar, colar e descolar. Vai chegar uma hora que o papel vai rasgar e a fita adesiva não vai colar mais. É assim que muitos dos jovens e dos adultos estão vivendo. Então, quando nós ouvimos reportagens dizendo a mulher hoje em dia não tem mais orgasmos nos seus relacionamentos com os homens. Por que isso? Tanta cola e tanta descola, tanta cola e tanta descola. A sociedade, ela perdeu a noção básica de que o sexo é para o prazer com um só indivíduo. A gente não precisa ter mais de um. E as famílias, como que elas receberam então a discussão envolvendo a sexualidade, especialmente o abuso infantil? Porque muitas vezes a gente sabe que a questão dos casos de abuso acontecem dentro das relações familiares, com pessoas próximas. Então é realmente importante ficar atento para identificar qualquer sinal. Toda mudança de pensamento ela não é simples. Então, quando a gente está fazendo todo esse trabalho que está bem no início, a respeito do que seria sexualidade, quem sou eu no meio de tudo isso, isso gera uma demanda emocional muito forte, por isso que precisa ser feito em etapas. A gente precisa entender qual é o contexto que vivemos, e vivemos uma época em que não estamos interessados na verdade, estamos interessados em experiência. Não estamos preocupados o que é verdade. Não, eu quero ter uma experiência. E isso a qualquer custo. O limite é algo positivo. Por exemplo, essa cadeira, ela só é uma cadeira porque ela tem limites. Então a gente precisa retomar a importância do limite como uma proteção, até para que eu saiba quem eu sou. Nunca vivemos num momento onde a questão das imagens fosse usada da forma como é usada. Isso está gerando pessoas que estão desconectadas do real. Estamos vivendo mais no nosso pensamento do que na realidade. Como é que alguém que não se acostumou a viver no mundo real vai conseguir se relacionar com uma pessoa real? Então a gente está vivendo esse fenômeno complexo, que eu nem sei como mencionar, de pessoas que não sabem o que é viver no mundo real. Então as pessoas estão recebendo isso como um grande desafio, e até com um pouco de dor. Só que é uma dor boa, é uma dor como se eu tirasse um espinho. É esse tipo de sentimento que a gente está vendo, porque quando você descobre que algumas atitudes poderiam ter sido evitadas se você tivesse tido, por exemplo, um pouquinho de educação financeira, se você tivesse tido educação sexual, porque quando a gente está dizendo em sexualidade, precisa de educação sexual, ou seja, quando a criança ela vai conviver com pessoas de fora da sua família, essa é a idade que ela precisa ter um pouco de educação sexual, adequado àquela linguagem, àquela faixa etária, mas isso é necessário. Os limites, exatamente, o que é permitido, o que é certo. Ensinar para a criança exatamente a proteger a sua intimidade. Isso. Se alguém fora papai e mamãe encostar em algumas partes, grita. Fala com o papai, fala com a mamãe, para que a gente possa tomar providências. Ou seja, ensinar as crianças a colocar limites nas outras pessoas também. É o que muito não é feito. Por isso que nós temos taxas tão altas. A igreja, então, ela precisa tomar esse papel para si, novamente, porque nós também somos uma instituição de ensino continuado e melhoramento das pessoas. Porque a igreja, ela visa a melhora do ser humano, ela visa fazer com que aquele ser humano entenda que ele é tão complexo e tão precioso que ele não pode estar subjugado aos seus próprios desejos, aos desejos alheios. Quem age reagindo a instinto é animal. Bicho, né? E um dado muito importante que parece coisa de pudico, mas não é coisa de quem vive no mundo real. Nós tivemos aí todo esse movimento de revolução sexual, não vou entrar no mérito porque é muita coisa que aconteceu, mas eu vou pegar o resultado disso. Nós vivemos na chamada internet 3.0, ou seja, todo mundo é produtor de conteúdo também, só que o conteúdo que tem sido produzido, ele é pornográfico também.
Agora, se desde pequeno eu sou estimulado com esse tipo de imagem a dar prazer apenas a mim, será que isso não vai afetar a sociedade? Por que a gente está tendo tanta dificuldade em relacionamentos? Porque as pessoas estão autocentradas desde sempre. Não é de uma hora para outra que elas vão conseguir se relacionar. E principalmente o corpo vira uma coisa. Você perde a solenidade do trato com o corpo, você vive alienado de si mesmo. Por isso que a gente se alimenta de qualquer jeito, se relaciona de qualquer jeito, faz qualquer coisa, porque a gente se alienou de quem nós somos. E muito no automático também. Exatamente, e principalmente perdemos essa certeza de que essa geração é a minha cara. O que vai ficar quando eu sair daqui? Essa cidade é minha, esse país é meu, a gente precisa retomar essa responsabilidade. Eu não posso terceirizar. Por exemplo, até a questão do lixo. Por que você vê tanto lixo? Porque as pessoas não se sentem responsáveis nem pelo próprio lixo que produzem. Acham que a responsabilidade é do município, é de qualquer um, menos delas. Isso é o mote da nossa geração, a responsabilidade de todos, menos minha. Visando exatamente isso, desde que nós chegamos aqui, em 2016, nós começamos a desenvolver um projeto também, que era a gente fazer natais solidários. A gente fez 3 natais solidários. Nós fomos, no ano de 2016, a 3 escolas. Nós fomos na Fredolino Chimango, a Irmã Maria Catarina, né? Eu não me lembro de todas. E na Bom Jesus. 2 no bairro Independência e a outra aqui embaixo no São Cristóvão. E nesse primeiro módulo nós atendemos essas 3 escolas e mais uma creche, ou seja, nós conseguimos arrecadar por volta de 600 brinquedos com kit de material escolar. No segundo ano, nós conseguimos ir nas mesmas 3 escolas, fizemos isso no segundo ano lá também. E no último ano, que foi 2018, também fomos a Fredolino Chimango e a Irmã Maria Catarina. Irmã Maria Catarina, é isso mesmo. Então fomos a essas 2 escolas. E sempre colocando a sociedade junto conosco. Então nós tivemos alguns parceiros na sociedade, algumas empresas que foram conosco junto, né? Fizemos arrecadações de alimentos para algumas instituições de idosos, que acolhem idosos na cidade também. Tivemos essa preocupação em que os membros da nossa congregação, eles se ligassem à cidade de uma forma prática. Até porque existe muita demagogia. A gente diz muito, faz pouco. Então, como a IPB ela visa este equilíbrio, eu preciso dizer que eu me importo, mas eu preciso demonstrar que eu me importo. A gente está vendo aí uma falta de cuidado com os idosos, então a gente precisa fazer algo de prático para ensinar na prática que você tem que cuidar dos idosos. O professor, que tem sido um profissional quase que marginalizado atualmente. Então, vamos fazer alguma coisa de prático nas escolas mais carentes da cidade. Então, todo esse movimento de arrecadação nada mais é do que vamos nos conectar com a cidade, vamos começar a enxergar a cidade de novo, não como alguma coisa que é da prefeitura resolver, não. Eu tenho que fazer alguma coisa a respeito. Né? Infelizmente, o nosso tempo do programa está chegando ao fim. Mas, Juliana, então, as pessoas que nos acompanharam durante esta noite, a nossa entrevista, ficaram interessadas, então, em participar desses projetos, contribuir de alguma forma. Não precisa necessariamente ser da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui de Passo Fundo. Então, pode se somar, procurar vocês de que forma? Com certeza. Bom, a primeira coisa, você pode ter informação de tudo que a gente está fazendo por meio das nossas mídias sociais. É só procurar IPB Passo Fundo, que você vai encontrar Facebook, Instagram, Twitter, e pode também enviar um e-mail para contato@ipbpassofundo.com.br. E aí, com certeza, mais do que participar, se você também tiver alguma ideia, se você estiver enxergando a cidade de um jeito que ainda não foi visto, entre em contato, vamos fazer essa grande colaboração. E Davidson, quais são os objetivos e desafios para 2020? Os desafios para 2020 é pensar na cidade de uma forma mais pontual. Como pensar na cidade de uma forma mais pontual? Extrair da cidade o que é necessário para a gente poder contribuir com a cidade.
A gente tem que parar de viver no que eu chamo de gueto evangélico, que é uma igreja voltada para si mesmo, para os seus próprios eventos, para a sua própria vontade. É como se fosse um bando de louco falando um monte de coisa que a gente não consegue entender. A igreja é diferente. A igreja precisa olhar para a sociedade e dar respostas para essa sociedade. E enquanto igreja presbiteriana, nós desejamos isso, dar respostas para a sociedade, como ajudar Passo Fundo a se desenvolver mais. Nosso sonho, então, é que Passo Fundo não seja só a capital do norte do estado, mas ela seja uma cidade que vá exportar, não só para o estado, mas exportar para o Brasil e para o mundo, não só tecnologias, mas também pensamento. E por isso, para o ano que vem, o nosso objetivo vai ser o Ano da Família, onde todas as palestras que serão promovidas vão focar em questões de desenvolvimento familiar. Como eu disse, a gente recebe muitas demandas de pessoas, porque a gente tem todo o formato de família. Então a gente passa o ano pegando tudo isso para no seguinte fazer alguma coisa prática para tentar levar alguma resposta. Então vai ser um ano focado na família, tanto em Lagoa Vermelha, quanto em Erechim, quanto em Ernestina. Sendo assim, se alguém também desejar participar das nossas reuniões, sempre estamos abertos às quintas-feiras às 20 horas, também aos domingos às 9h30 da manhã e às 19 horas, aqui na Rua Uruguai, 165A, 100 metros aqui da Prefeitura. Então tá ok, Juliana e Davidson, mais uma vez eu gostaria de agradecer então a presença de vocês aqui no nosso programa de hoje. Foi um prazer conversar com vocês sobre essa temática educacional voltada então à Igreja Presbiteriana do Brasil. Boa noite então. Boa noite, muito obrigado. E você que está em casa, a gente também agradece a companhia. Uma ótima noite e até a próxima semana.